Olá, nós estamos aqui mais uma vez para refletir e pensar como sentinelas, atalaias, gente que está na muralha de oração pelo Brasil, na muralha de oração pela igreja, pelas nações. Nós temos como igreja a necessidade de focar agora nessa vida interior que nós temos, porque somos o alvo. O alvo de Deus é a sua igreja, é trabalhar com ela para que ela possa liderar e ser com ele cabeça em todas essas realizações e propósitos do seu reino, do seu governo. E ela precisa ser habilitada para orar, habilitada no sentido de buscar o funcionamento original, de como o Senhor pensou na verdadeira identidade para a igreja. Então, os líderes, nós como líderes e os líderes em geral, precisam ver essa necessidade de arrependimento. Existem coisas que não são verdadeiras, que estão sendo vividas, que precisam ser deixadas. E agora é uma hora crucial, é uma hora para essa transformação. Nós estamos sendo chamados para esse concerto geral, porque estamos no trabalho de preparar o caminho para a volta do Rei, o Rei eterno. E nós estamos dizendo, vem Rei da Glória, volta ao Senhor. Quando estamos dizendo isso, também estamos trabalhando duro no meio das trevas, estamos enfrentando estruturas de principados e potestades e precisamos da revelação da sua pessoa, precisamos nos aprofundar mais na luz. E esse é o chamado. Então é um tempo para buscar o arrependimento, é um tempo para ter essa consciência dos pecados que nós estamos vivendo e um tempo para buscar esses encontros de restauração, de reconciliação, de santificação. Por quê? Porque o Evangelho, aliás, o arrependimento é parte do Evangelho. O arrependimento é parte do Evangelho. E a noiva verdadeira, ela se inclina para isso, para a luz do Senhor. A igreja, se ela não enxerga a necessidade de se arrepender, ela está realmente numa situação difícil e precisa muito, muito de intercessão e de clamor. E essa é uma hora para fazermos isso, clamarmos pela igreja. Não fale mal da igreja, mas interceda por ela. Quando for exortá-la, exorte como Cristo fez, com a sua palavra, e alinhe tudo aquilo que está fora desse alinhamento, chamando a atenção dela para o que o Senhor quer realmente mudar. E uma das coisas nós paramos de aplicar a morte e a ressurreição de Jesus nas áreas da nossa vida. Lá a Escritura nos diz, quando o Senhor estava falando com os discípulos e o povo, em Lucas, no capítulo 14, e o verso 25, ele diz, ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Ele diz mais, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele está chamando para aplicar a morte dele, ou seja, de morrermos para essa vida independente de Deus. O arrependimento está aí. Ele está dizendo, você precisa continuar o processo de morrer para o seu estilo de vida independente de Deus e ressuscitar, ou seja, aplicar o poder da ressurreição para que o poder da ressurreição traga a vida, da qualidade da vida de Jesus na minha vida e na sua vida. Esse é um processo contínuo que nós vamos viver, estamos sendo chamados a viver. Muitas pessoas foram treinadas para se arrepender, às vezes em reuniões direcionadas para isso, às vezes coletivamente, às vezes individualmente, ser ministrado em arrependimento em um momento só. Mas isso não é suficiente. Isso realmente está equivocado. Nós precisamos de arrependimento contínuo. Realmente tomar a cruz significa morrer para o velho estilo de vida independente e ressuscitar
como Jesus para viver a vida da qualidade de Deus, a qualidade do céu, a vida que Ele nos deu. Quando o Senhor ressuscitou, Ele viveu uma qualidade de vida muito diferente de quanto Ele estava antes da ressurreição. Ele já estava no nível de glória, mas depois da ressurreição, Ele foi para um nível que nós precisamos entender o poder da ressurreição e aplicar, porque Ele operou com uma fidelidade a Deus ainda mais profunda. Não que antes não tinha sido, mas agora ele precisava completar esse trabalho todo. E o que acontecia? Ele tinha a necessidade de guiar os seus discípulos para isso. Então ele ficou 40 dias com os seus discípulos falando do poder da ressurreição, trabalhando as limitações e as fraquezas. Tanto é que esses discípulos, depois disso, depois dos 40 dias, eles vão e têm uma experiência tremenda de ficar em Jerusalém e receber o poder do alto, e ali eles começaram o seu ministério de uma maneira tremenda e poderosa. Nós, como igreja, necessitamos viver, morrer para a nossa velha vida independente de Deus e ressuscitar para a vida de Deus cheia de um novo nível de glória. E isso não é algo para uma vez, para uma ministração, para um encontro de final de semana. É a maneira de viver até a volta do Senhor, é se arrependendo e sendo transformado, se arrependendo e sendo transformado. Arrependimento deve ser contínuo. A consciência disso vai nos levar a um lugar de poder e autoridade na nossa vida pessoal, familiar, como igreja e na nação. Pense a respeito disso. Busque tempo significativo para estar diante do Senhor, clamando, para mergulhar no conhecimento de Deus, porque o conhecimento do poder da ressurreição vai levá-lo a novos níveis de glória, a vestes de glória, a uma unção como a unção do Senhor Jesus Cristo para viver uma vida triunfante, vitoriosa, como igreja gloriosa. É isso que nós estamos necessitando agora. Mas, para isso, pare para refletir sobre a sua necessidade, a nossa necessidade de arrependimento. Pense nisso e o poder da ressurreição traga transformação. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.